O diferencial que a sociedade taoísta tem é a variedade de práticas e formas de expressar o taoísmo. O taoísmo ele é muito grande, ele é muito vasto, e todas as pessoas podem ser beneficiadas, seja através das artes taoístas, das suas práticas pessoais ou da sua prática espiritual ou religiosa. Entendendo que tal, como a palavra tal é um caminho, é o caminho certo para você, é o caminho certo da sua vida, o seu tal. E é através desse tal que a pessoa consegue se transformar, seja através das suas práticas pessoais, através da sua devoção, seja para uma divindade taoísta, ou também através da forma como ela doa o seu tempo de vida e também se dedica a compartilhar o que ela tem com todas as pessoas ao seu redor, cumprindo assim uma troca, um compartilhamento da própria espiritualidade, do próprio saber. Mestre Cheng trouxe aqui para o Brasil uma ordem taoísta chamada Ordem Ortodoxa Unitária, uma ordem taoísta que une tanto a espiritualidade quanto a religião, e qualquer pessoa pode praticar. Todos os sacerdotes aqui do Brasil são ordenados na Ordem Ortodoxa Unitária, porque todo o treinamento e toda a parte da liturgia, isso é, dos ritos, dos mantras, tudo isso nasceu da Ordem Ortodoxa Unitária. E como o nosso mestre trouxe essa, a gente consegue preservar até os dias de hoje. Transmitindo tantos ensinamentos de ordem filosófica, de ordem técnica nas artes de sabedoria e dos inúmeros conhecimentos das linhas de transformação espiritual, Mestre Shen nos deixou muito conteúdo, nos transmitiu muito conteúdo, mas o contato com ele, a transmissão do conteúdo não era pelo conteúdo em si, mas pela transformação que nós podemos experimentar entrando em contato com esses conteúdos e colocando em prática a essência dos seus ensinamentos. São os ensinamentos para a nossa transformação, para o nosso desenvolvimento e aprimoramento pessoal e espiritual. E o Mestre Cheng se dedicou a divulgar ou compartilhar a filosofia do taoísmo com todas as pessoas, através de palestras, cursos, treinamentos, livros, hoje em dia seria através de vídeos, porque a filosofia então se torna a parte fundamental para você poder compreender todas as áreas do taoísmo. Refletindo também sobre o legado que o Mestre Shen nos deixou, eu vejo que a gente pode sintetizar o que ele deixou para a gente em 3 grandes pontos. O primeiro diz respeito a muito material que ele deixou para a gente. Uma parte desse material, desse conteúdo, já é difundido através dos livros que foram publicados. Mas além disso, nós temos ainda muito material que foi deixado pelo Mestre Shen na forma de vídeos, gravações, transcrições, e que todo esse conteúdo, que é de direito autoral agora da Lila Shuer, nossa amiga, que é a viúva do Mestre Shen, esse conteúdo tem muita coisa ainda a ser trabalhado, a ser transformado para que a gente possa seguir difundindo esses ensinamentos. Esse é um dos pontos do legado do Mestre Shen. O segundo ponto é que no seu caminho ele formou inúmeras pessoas. Formou sacerdotes, formou professores, formou consultores. Ele preparou muita gente que é capacitada para difundir os ensinamentos taoístas seguindo os princípios que ele nos transmitiu. Então esse eu acho que é o segundo legado. E estive eu e várias pessoas lá na Sociedade Taoísta em São Paulo, o Hamilton no Rio, com várias outras pessoas também, e muitos outros alunos e discípulos do Mestre Shen seguiram também por caminhos particulares, alguns mais recolhidos, mas todos seguiram na sua prática pessoal e na sua maneira particular de difundir o taoísmo. Todos com muita nobreza, se dedicando a esses caminhos.
Mas dentre nós, assim, nós não temos um novo Mestre Shen. Né? Os ensinamentos, os princípios do Mestre Shen, ele distribuiu entre várias pessoas que estão trilhando caminhos particulares, né? Diferenciados, individuais, e que eu visualizo que se a gente conseguir conectar, né, essas várias pessoas, essas várias referências, numa grande referência, a gente consegue recompor de uma maneira assim saudável, de uma maneira fidedigna, os ensinamentos como o Mestre Shen nos transmitiu. Tá? E aí entra o terceiro ponto do legado que eu vejo que o Mestre Shen nos deixou, que é a sociedade taoísta. Né? A sociedade taoísta que ele deixou organizada nos 2 templos, né, no Rio de Janeiro, que foi presidido pelo Hamilton Fonseca ao longo desses 17 anos, né, e lá em São Paulo, né, que desde que a gente abriu, ele me convidou para ser mestre regente lá, e esse ano, agora em 2021, vai completar 20 anos que eu estou como mestre regente da Sociedade Taoísta em São Paulo. E a instituição, a Sociedade Taoísta, eu vejo como sendo também um dos pontos do legado que o Mestre Shen nos deixou. Tá? E o que eu vislumbro, o que eu visualizo é que a Sociedade Taoísta, na verdade, pode ser a grande portadora da linhagem inaugurada pelo Mestre Wu Shen aqui no Brasil, né? Com as várias pessoas que se formaram com o Mestre Shen e que ajudaram na construção da Sociedade Taoísta, se conectando para nutrir a Sociedade Taoísta e serem nutridos pela Sociedade Taoísta, que a gente consiga formar ligações, né, onde a gente possa ter uma correspondência e uma troca mútua, para que a gente possa, fortalecendo a instituição, fortalecer também o caminho de cada um no seu trabalho de transformação pessoal e difusão dos ensinamentos taoístas. Ontem completou 17 anos que o Mestre Sheng deixou o legado da Sociedade Taoísta do Brasil para a gente cuidar. E foram muitas mudanças, porque de repente nós teríamos que dar continuidade àquilo que nós seguimos. Então nós conseguimos manter a ordem ortodoxa unitária, manter a filosofia, todos os treinamentos, todas as artes, para que a gente pudesse seguir em frente. Nós tivemos que ir até Taiwan, fazer um novo treinamento. Primeiro, a gente se apresentar. Segundo, fazer o nosso treinamento para dar continuidade e também trazer um conteúdo para que a Sociedade Taoísta do Brasil pudesse mudar, pudesse se transformar agora sem o seu fundador. Quando a gente fala dos ensinamentos dentro do taoísmo, parte desses ensinamentos segue pelo Yang, por aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente explica, nomeia e enxerga racionalmente. Mas tem uma outra parte do ensinamento que é de natureza Yin, mais misteriosa, mais sutil, mais subjetiva e que é transmitida também de forma misteriosa nessa passagem dos ensinamentos de quem está transmitindo para aquele que está recebendo. E essa parte é uma parte muito viva, é uma parte que a gente pode sentir, apesar de não conseguirmos enxergar nem explicar. E quando a gente pensa que nada mais vai mudar, aí vem o mundo e muda. E de repente chega a pandemia. Os templos ficam fechados, as pessoas ficam em casa, cada um contando apenas com a sua espiritualidade, cada um separado. Mas felizmente, nosso merecimento é que em 2020 nós estamos na época da internet. Então, utilizando com qualidade, a gente conseguiu fazer grupos do WhatsApp, grupos dentro de uma plataforma, como a plataforma Zoom, e manter a nossa conexão, mesmo distante, as pessoas conectadas dentro da sua prática pessoal, todos praticando com a sua espiritualidade. Assim foi dentro do Rio de Janeiro e também, acredito, em São Paulo. Exatamente. Na verdade, acho que a pandemia acelerou um movimento que a gente faria de uma maneira mais gradual, mais lenta, e que, na verdade, nós nos vimos na necessidade iminente de mantermos as nossas conexões. Infelizmente, a gente tinha essa ferramenta poderosíssima em mão e que a gente vem aprendendo como usar, como trabalhar para manter as nossas conexões. Então, está sendo um aprendizado
bastante valioso, bastante satisfatório, né? Sim, é fantástico. Mas existia algo que ficava faltando, que era a presença do templo, uma conexão, talvez com o sacerdote, tirar uma dúvida, participar do seu grupo de uma forma mais próxima, mais profunda. Então eu pensei e tive uma ideia. Dali em diante eu comecei a desenvolver uma nova mudança, que é uma nova plataforma, a plataforma Zama. Zama vai ser a primeira comunidade online de taoísmo, onde a pessoa vai poder receber tudo que ela tinha num templo presencial, agora onde ela estiver, basta uma internet de qualidade, onde ela agora vai ter grupos exclusivos para que ela possa tirar dúvidas sobre a sua área, seja de meditação, seja de mantras, de rituais, vai poder participar de rituais, sempre vai ter um ritual começando para ela, sempre vai ter um treinamento de mantra, mas vamos oferecer várias práticas que antes eram fechadas e exclusivas para algumas pessoas dentro do templo. Hoje, a Zama vai ser uma comunidade aberta, onde as pessoas vão poder participar e aprender, praticar, e uma outra parte, que é para os seus assinantes, onde vai ter algo mais profundo e várias surpresas que, por enquanto, a gente ainda não vai contar. Mas eu não poderia cuidar disso tudo sozinho. Foi aí que eu entrei em contato com Wagner, responsável pela Sociedade Taoísta lá na cidade de São Paulo, e com isso a gente começou a conversar para que a gente pudesse ter novas atividades e um novo caminho, uma nova direção para a Sociedade Taoísta do Brasil, agora numa nova mudança. Por isso que eu fiz a proposta para ele assumir a regência da Sociedade Taoísta do Brasil e eu poder me dedicar exclusivamente à plataforma Zama. Ele ficou de pensar, demorou até um tempo para me responder e agora foi afirmativo. E com isso eu vou passar para ele poder explicar com calma qual é a proposta nova da Sociedade Taoísta do Brasil. Quando o mestre Hamilton me fez a honrosa proposta de assumir a regência da Sociedade Taoísta do Brasil, eu primeiro fiquei assim receoso, né, com o tamanho do encargo, né, que é uma função que simbolicamente para mim representa muito, né, por toda a história que eu acompanhei. E eu pedi para ele um tempo para refletir, para pensar a respeito disso, porque quando ele me colocou a ideia de assumir a regência da sociedade, porque a gente continuaria com as atividades presenciais nos templos, sustentando o templo em São Paulo, eu achei que isso seria assim, insuficiente para assumir uma responsabilidade tão grande. E aí passei por algum tempo de reflexão, uma reflexão bem profunda, né? E esperei que pudessem emergir aí outros sentidos para poder assumir esse compromisso. E foi um processo muito rico, onde eu consegui refletir e deixar emergir alguns sentidos que realmente conseguem me motivar e me dar forças para assumir esse compromisso com o Hamilton e com todo mundo que nos segue nesse caminho. O sentido que emergiu partiu do próprio exemplo do mestre Wu Zhishen e o que ele deixou para a gente. Ao longo desses anos a gente entrou em contato com várias outras linhagens tradicionais, com grandes mestres, mas a maneira como o mestre Shen apresentava o taoísmo para nós era uma maneira assim, diferenciada, encantadora, onde ele conseguia integrar as diferentes artes de sabedoria, a filosofia, os trabalhos de desenvolvimento no caminho espiritual, de uma forma muito anatômica, dinâmica e encantadora, né? De uma forma perfeitamente integrada, que era como ele falava para a gente que era nos tempos antigos, né? Assim, historicamente, em algum momento se diferenciou o que era taoísmo filosófico do que era taoísmo religioso, as artes de sabedoria trilhando caminhos particulares,
Mas ele falava que, na sua origem, todos esses elementos do taoísmo eles estavam integrados em perfeita harmonia. E a proposta de criação da sociedade taoísta, o Mestre Shen colocava para a gente que era como se fosse, ele queria ter um lugar onde nós pudéssemos conectar esses vários conhecimentos, esses vários saberes, e encontrando em cada um deles portas de entrada para a gente poder acessar a medula essencial desse conhecimento que tem a ver com o próprio taoísmo, a sua origem no próprio Tao. E isso o Mestre Shen conseguiu fazer de uma maneira magistral e encantadora. Talvez eu, assim como outras pessoas, estivéssemos assim, nos vinculado ao taoísmo justamente por essa forma que o taoísmo foi apresentado para nós pelo Mestre Shen. Isso, na verdade, foi o que nos fisgou e nos manteve aí firmes, né, dentro desse caminho por tanto tempo. Particularmente, eu considero que o Mestre Shen, ele verdadeiramente inaugurou uma escola de taoísmo diferenciada. Ele inaugura no Brasil uma escola de taoísmo diferenciada, onde, a partir dele, inúmeras pessoas que ele formou também conseguem disseminar, difundir os ensinamentos taoístas a partir dessa visão integrada das artes de sabedoria, da filosofia, do caminho espiritual e religioso, como o Mestre Shen nos apresentou. Eu acho que pensar dessa forma, né, como o Mestre Shen inaugurando essa escola de taoísmo no Brasil, fez emergir um sentido de organizar essa informação, organizar essa linhagem de transmissão de conhecimentos inaugurada pelo Mestre Shen aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco para as pessoas sobre qual a direção que você pretende agora dar para a sociedade taoísta a partir de agora, depois que você assumir a regência. Então, o que eu vejo como um sentido, né, na direção da sociedade taoísta está resumido em 5 pontos. Um primeiro ponto é de entender a sociedade taoísta como a portadora da linhagem inaugurada pelo mestre Wujishen, essa escola de apresentação e transmissão dos ensinamentos taoístas da maneira como ele nos apresentou, integrando harmonicamente as artes, a filosofia e as práticas de caminho espiritual, da nossa transformação espiritual, seja através de práticas místicas e religiosas. A sociedade taoísta, sendo essa grande portadora, conectando as várias pessoas que foram formadas pelo mestre Wujishen, eu enxergo como sendo uma referenciadora da transmissão desses ensinamentos. Tá? E o que eu vejo é que a gente tem capacidade para organizar, para formatar caminhos de formação e certificação de pessoas que consigam dar continuidade à transmissão desses ensinamentos, nesse formato que o Mestre Shen nos trouxe. Então, com a formação de consultores, de professores, até mesmo de novos sacerdotes, né? Trazer de volta os sacerdotes que já foram formados e formar novos sacerdotes ao longo do tempo. Né? Esse é um primeiro ponto. A sociedade taoísta como sendo essa referenciadora da transmissão dos ensinamentos conforme nos foi passado pelo mestre Wujishen. Um outro ponto tem a ver com a própria história da sociedade taoísta. A história da sociedade taoísta ela foi construída com base no trabalho das pessoas, do mestre Wujishen e de inúmeras pessoas que trabalharam nessa construção. Tá? Foram muita gente. Tá? E aqui, mais do que nomear as pessoas que participaram desse processo em algum momento, sabem, e é importante que essas pessoas sejam reconhecidas, que o seu trabalho seja registrado. A gente quer contar a história da sociedade taoísta através da história das pessoas que ajudaram a construir a sociedade taoísta. Então, contar a história da sociedade através das pessoas que ajudaram a construir e, para isso, contar a história das pessoas
que participaram dessa construção. Então é um grande trabalho aí de conectar as pessoas que participaram desse processo para que tenham sua história registrada, que sejam reconhecidas e que possam fortalecer ainda mais a referenciação da instituição e, consequentemente, do seu próprio trabalho, do seu próprio caminho. Um outro aspecto que é relevante a gente comentar é a ideia dos templos físicos. Né? Agora, na pandemia, nós estamos com os templos, com as atividades presenciais suspensas, os templos estão fechados, mas a ideia é que a gente tenha a referência do templo físico como algo importante, como algo relevante dentro do caminho. Mas templo físico carece de estrutura. E a parte da estrutura física depende dos recursos materiais. Então, a gente vai mirar o nosso trabalho no alcance das estrelas. A gente vai estar caminhando olhando para as estrelas, mas com os pés no chão. A gente vai sustentar os templos físicos na medida das nossas possibilidades materiais. Um outro ponto muito importante também dentro desse novo momento da sociedade tem a ver com a nossa caminhada ao longo desses anos depois da partida do mestre Wu Ji-shen. Nesse tempo a gente entrou em contato com outras linhagens, com pessoas relevantes de outras linhagens tradicionais taoístas, e nós temos aprendido muito com essas pessoas. Né? Em São Paulo nós trouxemos a mestra Eva Wong, da linhagem Shenten Wudmen, da montanha de Huashan. Trouxemos o mestre Yun Shan-tsen, da linhagem de Wudang. O Hamilton também entrou em contato com pessoas de outras linhas na Europa, na China. E esses contatos foram muito preciosos, são muito preciosos, porque nos expandem a compreensão do taoísmo e expandem também o nosso rol de relações com pessoas da tradição. O taoísmo é muito grande porque o Tao é incomensurável, ele tem um tamanho maior do que qualquer outra coisa. Então, é necessário que a gente também possa entrar em contato com a visão do Tao, a perspectiva do Tao e do taoísmo por outros pontos de vista, por outros vieses. E por isso o contato com outras linhagens tradicionais é muito rico para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E, felizmente, né, o que aconteceu, né, com a sociedade taoísta se conectando com essas outras linhagens é que a gente que consiga enxergar a sociedade como sendo um hub que conecta as pessoas de outras linhagens. E isso é como se fosse uma expansão do que o mestre Shen começou, né, com a sociedade taoísta conectando as várias fontes de conhecimento do taoísmo, nas artes, na filosofia, nas práticas e caminhos de desenvolvimento espiritual, a gente expande isso também com o contato e com a conexão também com outras linhagens tradicionais. Esse é um trabalho que a gente pretende manter e possivelmente expandir também. Todo esse trabalho a gente pretende fazer integrando harmonicamente as atividades presenciais com as atividades online. Isso todo esse caminho é um caminho muito novo para a gente. A gente vai ser nós seremos eternamente aprendizes desse caminho, em especial nesse momento em que a gente está aqui aprendendo agora a lidar com o online, e quando a gente retornar às atividades presenciais é o momento em que a gente vai aprender a costurar harmonicamente esses dois trabalhos. E a gente sabe que trilhando nesse caminho, trilhando nessa direção, a gente vai construindo todas as possibilidades aí gradualmente, tomando o tempo como aliado, não como um algoz que nos pressione para fazer rapidamente. A gente vai tomar essas direções e caminhando, dando um passo de cada vez dentro do tamanho da nossa perna, a gente vai construindo mais essa etapa da história da sociedade taoísta, que eu acredito que tem um potencial para ser bastante luminoso para todos nós. Então fica aí o meu convite para que nós possamos aí nos reaproximar ou nos aproximar para contar essa história de agora para frente.
Esse é o cânone taoísta, que é o símbolo do conhecimento de toda a linhagem, de todos os mestres. Eu passo como um simbolismo de que toda a linhagem, toda a tradição do taoísmo, todos os mestres possam continuar ajudando no seu crescimento, no crescimento de todas as pessoas que chegarão ao taoísmo através da Sociedade Taoísta do Brasil. Assim como esse aqui é o símbolo do mistério. Essa se chama Chaoban, que é um símbolo de ritual. Essa eu recebi do nosso mestre, Wu Shen, assim que eu tomei posse. E agora, como novo mestre regente da Sociedade Taoísta do Brasil, eu lhe passo essa força, essa energia, para que, através do mistério, através de toda a força invisível, possa crescer e alimentar todas as pessoas a partir de agora. Agradeço ao mestre Hamilton pela confiança. Vou procurar honrar o Yang dos ensinamentos e o Yin do mistério nesse trabalho de cultivo pessoal do taoísmo, no meu próprio caminho pessoal e na difusão dos ensinamentos taoístas, que a gente possa levar o conteúdo e a transformação dos ensinamentos a todos aqueles que queiram e possam se beneficiar dessa água preciosa que os mestres taoístas nos deixaram, em especial homenageando o nosso grande mestre e amigo Wu Shen. Muito obrigado. Obrigado.